Olá, hoje a gente vai mergulhar a fundo em um material que apresenta uma perspectiva bem crítica da teoria da evolução convencional, sabe? A ideia é explorar os argumentos do que é conhecido como design inteligente. O objetivo aqui é entender de verdade qual é a lógica por trás dessa linha de pensamento, sempre com base nos textos que analisamos. Bom, para começar, vamos olhar para esta citação que o texto usa para já deixar clara a controvérsia. É uma frase provocativa, né? Mas ela captura bem a questão que o material quer debater. Como é que uma transformação que soa fantástica em um contexto, de repente é tratada como ciência em outro? Para construir o argumento, o texto lança a mão de uma analogia bem famosa, o filme Contato. Lá, os cientistas do Projeto 7 ficam vasculhando o cosmos, mas não é só por vida, e sim por um sinal de inteligência. Eles estão ali, ouvindo, tentando captar uma mensagem, alguma coisa que se destaque do puro ruído de fundo do universo. E aí, eles encontram uma sequência de números primos. O ponto-chave aqui, tanto no filme quanto no argumento do texto, é que padrões matemáticos assim, tão complexos, não são o tipo de coisa que as leis naturais que a gente conhece produzem. Aquilo é uma mensagem. E a conclusão dos personagens é imediata. A causa por trás disso tem que ser inteligente. E isso nos traz a pergunta central que o material propõe. Como é que a gente faz essa distinção? Seja olhando para as estrelas ou, como vamos ver, para dentro de uma célula, o desafio é o mesmo. Como identificar a diferença entre o que a natureza faz sozinha e o que parece ter sido planejado? Ok, vamos organizar nossa análise em 5 partes, tá bem? Primeiro, essa analogia da mensagem vinda das estrelas. Depois, um ponto crucial, a diferença entre micro e macroevolução. Na terceira parte, a gente vai ver os desafios ao darwinismo. Em seguida, os argumentos que são apresentados a favor do design como alternativa. E por fim, vamos tentar entender por que esse debate todo continua tão aceso. Vamos então para o nosso segundo ponto, que o texto diz ser absolutamente central para todo esse debate: a distinção entre dois tipos de evolução. De um lado, temos o que eles chamam de microevolução. Pense em pequenas variações dentro de uma mesma espécie. Por exemplo, bactérias que criam resistência a antibióticos. Segundo o texto, isso é algo observado. É fato. Agora, do outro lado, tem a macroevolução. E aí a coisa muda de figura. É a ideia de que essas pequenas mudanças, com o passar de milhões de anos, podem transformar um tipo de organismo em outro, completamente diferente, como a suposta transição de um ancestral comum para peixes e, eventualmente, mamíferos. O material argumenta que isso é uma extrapolação, algo que nunca foi visto acontecendo. E é com base nessa distinção que a gente chega à terceira parte: os 5 principais desafios que o texto apresenta ao mecanismo de Darwin como a força por trás da macroevolução. Então, os 5 pontos da crítica são esses. Primeiro, os limites genéticos, a ideia de que existem barreiras biológicas naturais para a mudança. Segundo, a mudança cíclica, que é quando as variações ficam meio que indo e voltando em torno de uma média, sem nunca criar algo realmente novo. Terceiro, um conceito-chave, a complexidade irredutível. Quarto, a inviabilidade transicional, que questiona se as formas intermediárias poderiam sobreviver. E por último, o isolamento molecular, que aponta diferenças bem profundas entre os tipos básicos de seres vivos lá no nível celular. Certo, um dos conceitos mais importantes aqui é o de complexidade irredutível, que foi bastante divulgado pelo bioquímico Michael Behe. A ideia é a seguinte: alguns sistemas biológicos são como máquinas. Se você tirar uma única pecinha, a máquina inteira para de funcionar. Simples assim. Para explicar isso de um jeito simples, o texto usa a analogia da ratoeira. Ela precisa de todas as suas partes, certo? A base, o martelo, a mola, o gatilho, a barra, tudo funcionando junto desde o começo. Uma meia ratoeira não pega meio rato, né? O argumento aqui é que um sistema desses não teria como evoluir passo a passo, porque os estágios intermediários não serviriam para nada. Outro ponto que o texto levanta é a comparação que se faz entre a criação de raças de cachorros, que é a seleção artificial, e a seleção natural. O argumento é que essa analogia não funciona muito bem. Por quê? Porque a seleção artificial é guiada por uma inteligência, tem um objetivo claro. Já a seleção natural, por definição, é um processo cego sem propósito nenhum. E os fósseis, o que eles dizem? O texto cita o paleontólogo evolucionista Stephen Jay Gould. Ele observou que o registro fóssil, na verdade, não mostra bem essa mudança gradual que se esperaria. Pelo contrário, o que se vê é que as espécies aparecem de repente, ficam muito tempo sem mudar, um fenômeno chamado estase, e depois desaparecem. Isso tudo leva a uma imagem bem diferente. Em vez daquela famosa árvore da vida de Darwin, com galhos se ramificando devagarinho,
O registro fóssil, nessa interpretação, seria mais parecido com um gramado, onde diferentes tipos de vida brotam de repente, já formados e independentes uns dos outros. Bom, diante de todos esses desafios, o material que a gente está analisando entra na nossa quarta sessão, a proposta de uma explicação alternativa para as origens da vida. Para fazer isso, eles primeiro separam a ciência em duas categorias. De um lado, a ciência de operação, que estuda como as coisas funcionam hoje, em processos que a gente pode repetir e observar. Do outro, a ciência de origens, que seria mais como uma ciência forense. Ela tenta descobrir a causa de eventos únicos do passado que não dá para repetir em laboratório. E é nesse contexto de ciência forense que o design inteligente se define, não como uma ideia religiosa, mas segundo seus proponentes como uma conclusão científica. Uma conclusão de que a informação complexa e específica que a gente encontra na biologia, como no código do DNA, aponta para uma causa inteligente. E aqui a gente volta para a nossa analogia do começo. A ideia é basicamente a mesma. Assim como os cientistas do SETI procuram uma mensagem nos sinais de rádio do espaço, os defensores do design inteligente procuram uma mensagem na complexidade da informação que existe dentro da célula. Eles argumentam que informação é a marca registrada da inteligência. E agora, a gente chega na nossa quinta e última parte. Claro que uma ideia como essa enfrenta muitas críticas. O texto, então, se dedica a abordar algumas das objeções mais comuns e a oferecer suas próprias respostas. As principais críticas que eles listam são estas, que o design inteligente é só religião contra a roupa, que é um argumento do tipo Deus das lacunas, ou seja, preenche o que não sabemos com Deus, que o design que vemos na natureza tem falhas, não é perfeito, e que tudo isso é motivado por crenças religiosas e não por evidências. Sobre a crítica de que não é ciência, a resposta apresentada é a seguinte: se o ato de inferir uma causa inteligente a partir de uma evidência desqualifica algo como ciência, então a gente teria que descartar a arqueologia e a ciência forense também, porque é exatamente isso que elas fazem o tempo todo. E sobre ser um argumento das lacunas, o material rebate dizendo que a conclusão não vem do que a gente não sabe, mas sim do que a gente sabe. E o que a gente sabe, por experiência, é que informação complexa e específica como um código sempre vem de uma mente inteligente. Mas por que, então, o debate é tão inflamado? O texto sugere que a raiz de tudo isso também é filosófica. Ele cita o biólogo Richard Lewontin para argumentar que existe um compromisso filosófico anterior com o materialismo, aquela visão de que só matéria e energia existem, e que essa visão já exclui a possibilidade de uma causa inteligente antes mesmo de olhar para as evidências. E para terminar, o material deixa a gente com uma questão sobre educação. A proposta colocada não é proibir o ensino da evolução, mas sim de apresentar aos estudantes tanto as evidências que dão suporte a ela, quanto aquelas que, por essa perspectiva, a desafiam. A pergunta que fica no ar é: o ensino de um tema científico deveria incluir também as suas controvérsias e as suas críticas? E com essa reflexão, a gente encerra nossa análise de hoje.